Ó, tem os nominhos, dá. É difícil, mas dá pra ver. Saturno, Sol no meio. Calazanzanzans explicando por que isto é trivial. Você já ouviu falar a expressão, mas isso é trivial. Trivial refere-se ao trívio, o trívio. No sistema de ensino romano, que vem do grego, que aperfeiçoa o grego, o trívio o trívio e o quadrívio formam as 7 artes liberais. Nós vamos falar um pouco disso hoje e da relação disso com os planetas, com a astronomia, com a astrologia e com essas coisas. Basicamente, as 7 artes liberais foram desenvolvidas como preâmbulo, preparatório, propedêutica, pré-vestibular, vamos dizer, o cursinho, é a preparação para a filosofia. Então isso seria o básico para você chegar na filosofia. E eles são lançados, esse conceito de você ensinar o 3 e o 4, o trívio e o quadrívio, no livro O Casamento de Filologia e Mercúrio. Mercúrio é o primeiro planeta ali. E Mercúrio, de Marciano Capella. Marciano Capella foi o primeiro a sistematizar isso, é um romano, depois isso aperfeiçoado por Santo Agostinho e por Boécio. E finalmente, na época do Carlos Magno, Carlos I, o rei Carlos de França, aquele dos 12 pares de França, do novo Império Romano, tal, o Carolígero, né? O ciclo Carolígero da literatura, o Carlos Magno. No Carlos Magno eles chamam um monge chamado Alcuino, e eles criam uma escola, a Escola Palatina, e no ano 787 depois de Cristo começa-se o ensino sistemático de todas as pessoas, porque antes quem estudava isso era só advogado, filósofos, advogados, e nas escolas dentro das catedrais quem estudava eram mais as mulheres e os padres, os monges, os sacerdotes, os que iam ser sacerdotes. Os homens não se preocupavam muito com isso, tanto que nós vamos ver em heráldico, o sinete, que os nobres eles só não precisavam saber ler, eles só precisavam saber lutar. Então a nobreza de toga é a nobreza que sabe ler, a nobreza de espada é a nobreza que não é alfabetizada. E eles assinavam os documentos com o sinete, que é um anel grande, derramavam um líquido vermelho, que é o lacre, ele puxava um pedaço da barba, um pedaço do bigode, um fio, punha e apertava e ficava o brasão dele no documento. Então era assim que se criavam os documentos. É uma decadência, né, em relação aos nobres romanos. Sim, se você pensar, né, que os escravos gregos sabiam ler, que os escravos, que os romanos sabiam ler, houve uma decadência muito grande na Idade Média, mas foi a invasão dos povos bárbaros. Aqueles são os alemães, Godo, Ostrogodo, Vândalo. São os vândalos que cercam a cidade, descem pelo Estreito de Gibraltar, cobrem o norte da África e cercam a cidade de Hipona, que é onde Santo Agostinho era o bispo na época, o bispo Santo Agostinho. Santo Agostinho, eu queria recomendar o filme com Roger Hauer, aquele cara do Blade Runner, aquele cara do Feitiço de Áquila, Lady Hawk. Então, ele tá velhinho, né? Ele tá velhinho, mas ele faz Santo Agostinho idoso, em Hipona. Isso é uma minissérie italiana, são vários episódios, são 6 ou 8 episódios, aonde eles mostram, aqui você vê que são vários discos, né? Onde eles mostram a vida de Santo Agostinho. Basicamente são as confissões, o livro As Confissões. As Confissões é o primeiro livro escrito na primeira pessoa do mundo. Então ele criou um modelo narrativo onde o autor é parte da história, onde ele está se confessando a Deus, então ele se coloca como a pessoa. Eu tinha prazer em roubar a fruta do vizinho, eu tinha prazer em ver as mulheres nadando pelada. Então ele conta o que seriam os seus pecados. Ele assistiu um advogado fazendo uma defesa quando era criança, achou isso uma maravilha, e aí a mãe dele não era rica, nem o pai, mas o tio tinha oliveiras, fazia azeite e vendia azeite. Aí ele consegue que o tio patrocine, ele vai para a cidade grande onde ele estuda para advogado. Mostra tudo no livro Confissões, e nesse aqui no filme, você assiste isso em detalhes. Ele tem atores que representam o Agostinho em várias idades, ele criança, ele adolescente. É bem filmado. É muito bem filmado, é TV italiana, TV europeia, é uma minissérie. Augustinho. Lembra que Augustinho chegou a ser, ele passou nos concursos e ele foi advogado, né? Ele passou nos concursos e foi advogado do imperador romano. Que isso é que é legal de te lembrar, ele não é só um bispo.
E não é só o cara que inovou a literatura do mundo, criando as Ele criou um gênero. Ele né? criou um gênero, que é a narrativa em primeira pessoa. Tudo que você viu em primeira pessoa depois dele, depois disso no mundo, vem do Confissões. Então são coisas que são importantes a gente lembrar. No De Magistro, ele está falando com o filho dele, é o filho dele com uma escrava que ele ganhou de presente quando ele estudava não lembro qual é a cidade agora, antes dele ir para Roma. E aí ele tem um filho chamado Adeodato, e com esse menino, o De Magistro é ele conversando com o menino. O menino já estudou o trívio e quadrívio, ele já tem 15 anos. E aí você vê a conversa dele, eles estão falando sobre a palavra ser um signo, a palavra representar uma coisa da realidade. Eles estão discutindo lógica formal e lógica material. E eles estão discutindo o trívio, o trivial. O trívio, onde eles discutem essas questões. Você vê a conversa do menino, parece... Trivial é o comum, né? Trivial quer dizer a coisa comum, é básico. É uma coisa básica. Trivial é a coisa assim, feijão com arroz, é o básico. Ou seja, o trívio seria o básico para eles. Então o De Magistro é um bom livro, depois tem o Civitas Dei, a Cidade de Deus. Quando Roma cai sobre os bárbaros, sobre os germânicos, ele escreve a Civitas Dei, porque havia as Civitas da Terra, que era Roma, a capital da Terra, e ele cria o conceito do Civitas Dei, a Cidade de Deus, a cidade perfeita, a cidade inalcançável, né? E não é bem uma utopia, porque ela está dentro de todos nós. Então, no Trívio e Quadrívio, tem uma coisa do Timeu de Platão, aonde o Timeu fala do avô dele que chamava Timeu, que as pessoas esquecem de ler filosofia. Mas no Timeu, o Timeu cita que o Timeu, o avô, quando ele era criancinha, contou para ele das viagens, quando ele foi à Pérsia, onde ele visitou uns zigurates, aquelas pirâmides de observação do céu, dos sacerdotes, e... Torres, né? Hã? Torres. Não são bem torres, elas são degraus, são pirâmides mesmo. E aí a torre é muito posterior, que seria o farol da Babilônia, o farol de Alexandria, que chama farol porque estava numa ilha chamada Faro. Então, o que é interessante é que o Timeu fala que ele esteve numa cidade, e que ele perguntou qual era o nome da cidade, e os caras explicaram, era a deusa do amor. Aí ele falou, para nós é Afrodite. E aí à noite os sacerdotes mostraram para ele, olha, antes de amanhecer aparece ela ali, olha para lá. Aí ele olhou, esperando nascer o sol, apareceu aquela planeta que sobe, né, que é o segundo planeta, Vênus. O terceiro é a Terra e o quarto é Marte, vindo do sol, né. E aí ele fala, pô, mas eles estão falando, eles só dão um outro nome, mas é a mesma deusa. Então, ele fala, inclusive, o Timeu, no livro Timeu, falando do avô dele, ele fala que os deuses são redondos e fazem órbitas pelo céu. Eles circulam pelo céu. Eles dançam, né? Então, eles dançam pelo céu. Só que essa dança dura tempos absurdos. Saturno leva um tempo enorme, Júpiter também. Mercúrio é muito rápido, porque ele é o mensageiro dos deuses, né? E aí você tem essa figura A gente pensa muito dança, uma coisa assim, como diversão. Mas então a gente perde um pouco de perspectiva a dança ritual. Sim, então, a dança é ritual. E ela demora. Né? A dança ela tem o seu tempo. Deus dançarino que está construindo a realidade com gestos, Shiva. Então no Trívio e Quadrívio, só mostrar uma coisa aqui do quadrívio, que é a órbita de Vênus, já que nós falamos do Timeu, né? Então aqui, observando a órbita de Vênus durante um ano, você forma o beijo de Vênus, aqui desse lado, o beijo de Vênus. Durante um ano. Que a órbita dela forma uma flor. Não é durante um ano o período de observação? Que aí você tem esse desenho de como que a órbita dela constrói uma figura que é a mais bonita. Por ser a mais bonita é Afrodite, é Vênus, é a deusa do amor. E você vê que naquele país que ele esteve, na Mesopotâmia, ou Babilônia, ou Suméria, não fica bem claro, porque quem seria Suméria, né? Babilônia já existia com o nome Babilônia. E ele descreve essa questão de serem as estrelas, o Sol. Lembra que o Sol em sânscrito, dia, a palavra dia também quer dizer Deus. Então o Sol, os planetas, tudo isso é um modelo ptolomaico. Ptolomeu não é o Ptolomeu daquela família egípcia, do general de Alexandre Magno. Ptolomeu era um astrólogo da Biblioteca de Alexandria, da Universidade de Alexandria, que unificou todos os escritos anteriores e sistematizou. Então, quando ele descreve o Sol, o sistema heliocêntrico, o Sol no centro, os planetas girando em volta, e isso é lá nos antigamente, né? Não sei nem se é na Idade Antiga, porque Agostinho também é Idade Antiga, Agostino não é Idade Média, ele é Idade Antiga. Essas divisões de Idade Média são bem furadas. E o que acontece é o sistema ptolomaico, ou o sistema heliocêntrico, acabou se tornando
mais popular, mas lembre-se, ele era só um astrólogo da Biblioteca de Alexandria. Agora, terminando aqui, vamos falar do trívio e quadrívio. Bom, peraí, só queria lembrar que hoje, quando fala astrólogo, todo mundo. Socorro, né? Meu Deus! Que coisa mais. Não, mas isso era né? assim, Astrólogo e astrônomo. Sim, tem uma carta. Isaac Newton, aquele cara da lei universal da gravitação, da maçã que cai na cabeça dele. Ele tinha um amigo lá, um colega que chamava Halley, com H-A-L-E-Y, Halley. Esse Halley observou a órbita dos planetas e ele calculou que tinha um cometa que passava a cada 76 anos e ele deu o nome dele ao cometa, modestamente, como todo inglês. Lembra que a pérfida Albion, né, a ilha? Ele deu o nome dele ao cometa de Halley. Então o Halley, nas cartas ao Newton, lembra que Isaac Newton era alquimista, era astrólogo, alquimista. Aí numas cartas ao Newton, do Halley para o Newton responde para ele, corrigindo a eles uma questão. E nessa discussão ele fala, mas você, caro Halley, você não consegue compreender essa magnitude? Porque você é somente um mero astrônomo. Enquanto eu, Newton, sou um astrólogo. Então vê que eles faziam uma escala. A astronomia não é norma. A astronomia é a parte mais básica, são as órbitas. É uma coisa lá de Pitágoras, da música das esferas, dos planetas. É uma coisa mais básica, norminhas sobre o céu. A astrologia, logos, é discurso lógico. Biologos, é biologia. Teologos, teologia. É você fazer um discurso sistematizado. Então o que eles escrevem na astrologia, o que a Igreja Católica fala contra a astrologia é aquela coisa de você ter um astrólogo de estimação e ele ficar prevendo as coisas para você. Como a Catarina de Médici, teve o Cagliostro, teve o Nostradamus, como Maquiavel, se eu não me engano, foi astrólogo que entrou para trabalhar com os Médicis como astrólogo também. Essa coisa do astrólogo adivinho é bem coisa renascentista, né? Não é exatamente isso. A astrologia é uma astrocaracterologia. Ele fala do mapa, isso não é um assunto de hoje, mas é um negócio um pouquinho mais complexo que a gente tem que preparar um vídeo com mais calma sobre isso. Hoje o que a gente vai falar é coisa muito simples. O trívio e o quadrívio. O triângulo e o quadrado. Então você repara que no trívio você tem a retórica com o símbolo da deusa Vênus. Você tem a lógica com o símbolo de Mercúrio. Você tem a gramática com o símbolo da Lua. Aqui do lado você vê que o trívio são as vozes, são as letras, é a linguagem. Onde você tem aqui, onde você tem a gramática, é a lua, o símbolo da lua, o metal é prata. Onde você tem a dialética ou lógica, que é Mercúrio, que o metal é Mercúrio, aquele metal líquido mesmo. Onde você tem a retórica, que é Vênus, porque é você falar bonito. E aqui o símbolo do planeta Vênus, são os três. Três também são os elementos do Espírito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os 4 são os 4 elementos da matéria. 3 e 4, 7. As 7 artes liberais. Então, aqui já vimos na retórica, então a retórica, a lógica e a gramática como base. E aqui no quadrívio, astronomia ou astrologia é a base. Com o planeta Saturno, que é o Cronos, que é aquele que tem os anéis, o planeta com os anéis, Cronos, Saturno. Você tem aritmética ou matemática, você tem a música, que é Marte, por causa das marchas militares incentivando você a lutar. Você tem a geometria, que é Júpiter. E aí você tem o triângulo sobre o quadrado, o trívio sobre o quadrívio. O primeiro o trívio, depois o quadrívio. Se o trívio são as vozes, são a linguagem, o quadrívio, dá um print nisso depois, você dá um print nessa imagem, um desenho meu do meu grimório, do meu grimoire. Você tem no quadrívio rei. Rei em latim são as coisas. Rei, as coisas, é a natureza ou physis em grego. E aí você tem aqui, a música é Marte e o símbolo de Marte. A geometria é Júpiter e o símbolo de Júpiter, a astronomia é Saturno e o símbolo de Saturno, e a matemática é o Sol e o símbolo do Sol. Aqui são metais, ouro, estanho, ferro, você tem todas essas estruturas. Aqui é a parte que eles são a base para esse conhecimento. Com isso, você consegue o desenvolvimento das faculdades cognitivas. Então, o trívio e o quadrívio... Você está preparado para a filosofia. Daqui que você vai começar a filosofar. Você tem que ter uma noção... Então, você tem que ter isso tudo antes. Então, as 7 faculdades cognitivas. A intuição é o sol, o ouro. O espírito vital, o elan vital, a força vital é a lua. O ciclo de 28 dias da lua, o ciclo de 24 horas do sol. O pensamento e o discurso são Mercúrio, metal líquido, o primeiro planeta, que é o que gira mais rápido em volta do céu.
do Sol. Você tem a imaginação e memória, que trabalham juntas, que são Vênus, que é a beleza, que é o discurso belo. Você tem a conjectura ou opinião, que é você defender posições, que é Marte, que é o ferro. E você tem a vontade, que é o dedo da vontade, Júpiter, com o símbolo de Júpiter. E você tem a razão, a certeza, a lógica, que é Saturno, o símbolo de Saturno, que é o planeta que tem os anéis em volta. Então, com isso, você tem o início, tendo o trívio e o quadrívio, para que você comece a estudar. É o propedêutica para a filosofia. É o que começa a estudar. Esse símbolo é o Phi de filosofia, né? É o começo para você estudar a filosofia. Então, estão vendo que são os planetas, tem as funções. Os 7 corpos celestes. Sim, os 7 corpos celestes, que são a Lua, o Sol e tal, que eram o que eles viam passar de dia e de noite em cima deles. Então é isso, é uma coisa muito empírica. Eles viam o céu e viam à noite esse céu. E é uma coisa interessante lembrar isso do Timeu, que o mesmo planeta aparece na China, aparece no Egito, aparece na Babilônia, aparece na Mesopotâmia, na Suméria, aparece em todos os lugares. Eles chamam de Vênus, como chamam o Sol de outros nomes, Apolo, Hélio, sei lá, e assim por diante. Esqueci o nome antigo, da época dos Titãs. Bom, mas é isso. Então eu recomendaria assistir o Agostinho, a minissérie, você acha fácil na internet para assistir. E com a vida do Agostinho vai te aproximar da pessoa dele, dos dilemas dele, a relação dele com essa escrava que teve o filho dele. Depois essa criança morre, ela não chega a crescer. E o Agostinho se torna um dos primeiros grandes doutores da igreja, da patrística, com os seus livros, as confissões. Tem o Da Mentira, tem o De Magistro, tem as Confissões, tem Civitas Dei. São vários livros dele. E é uma coisa interessante, quando os vândalos cercaram Hipona, o Papa mandou os navios para ele levar a biblioteca dele e os padres. E ele descarregou os navios, quando ele viu que estavam sitiando a cidade, ele mandou tirar a biblioteca dele, de dentro do navio, e abriu para as pessoas, homens, mulheres, crianças, os jovens, todo mundo poderia entrar nos navios do Papa e fugir de Hipona antes do ataque dos vândalos, que ficaram famosos porque eram aqueles alemães que vandalizavam tudo, que destruíam tudo. Então os discípulos dele, cada um pega um manuscrito dele, eles fogem durante as madrugadas, e assim que eles conseguem salvar a obra do Santo Agostinho. O Civitas Dei, que ele estava terminando de redigir nessa época do ataque bárbaro, ele morre nessa invasão, né? Durante a invasão. Esse cerco, né? O cerco da cidade de Hipona. Então é a história de Santo Agostinho, e através da biografia dele você se aproxima da pessoa e você entende melhor a obra da pessoa. E através disso você vai entender o que é o trívio e quadrívio. A importância disso na formação das pessoas, né? Sim, que seria a base para uma criança de 15 anos saber. E as faculdades cognitivas que eles desenvolvem. Sim. Então isso é a paideia grega adaptada pelos romanos, a propedêutica, o primário grego. E aqui a luzinha dos planetas com as órbitas. Aqui tem mais planetas do que os 7, né? Mas é basicamente isso. Não sei se teria mais alguma coisa a falar. Porque assim, Urano e Plutão não eram visíveis a olho nu. Netuno, não tinha equipamento. Urano, Netuno e Plutão eu acho que não tinha como ver, só com o telescópio, já é época do Galileu. Aí já é o período do Galileu, é muito mais pra frente. Mas é isso, hoje era para falar só isso, do trívio e quadrívio, e você lembrar de um triangulinho e de um quadradinho, para entender o trívio e quadrívio, e você entender o que era necessário antes de você começar a filosofar. E para você entender também o quão pobre, né, é o ensino hoje em dia. Se você pegar o De Magistris e ver o que ele conversa com o filho, você sente assim, pelo amor de Deus. Sim. Porque parece um estudante de pós-graduação. Ele está falando de significado de palavras. Sim, falando da forma. Um menino de 15 anos. Tenta falar isso com um primeiro-anista de faculdade. Com 18 anos. Com 18 Quer dizer, o menino de 15 anos ele tem uma formação que põe no chinelo as nossas formações de hoje. É uma queda da qualidade de ensino. Sim. E é isso. Basicamente era isso. Era só comentar o trívio e quadrívio, mostrar esses desenhos para iniciar você, né? Dar vontade em você de conhecer o Santo Agostinho e de entender melhor o que é o trívio e o quadrívio. E já